Porque não pode existir o eu, que no caso não está se referindo ao homem, e Cristo. Não há essa fusão. Se nós levarmos até para a lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E a gente leva essa lei para a questão de Cristo. Cristo não pode ocupar o mesmo espaço que você. Ou é você, ou é Cristo. Peço a Deus também que nos revele essa bendita santa palavra dele. E desde já eu digo aos irmãos que eu não prego miséria, não prego que a gente deva andar mal vestido e tudo mais. Porque o estudo dessa noite vai um pouco de encontro a isso. Aí muitas pessoas podem até interpretar dizendo, agora a gente vai ter que deixar de trabalhar, agora a gente vai ter que deixar de estudar. Não é isso. A palavra de Deus diz que a gente deve colocar sempre Deus em primeiro lugar, sempre à frente de tudo. Devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Colocando Deus à frente, as demais coisas são acrescentadas. Nós não devemos estar preocupados com o amanhã, porque o amanhã, como na própria Bíblia diz, tem o seu mal. Abaixa cada dia o seu. O eu na Bíblia não existe. Deus, quando se manifestou em carne, tinha uma finalidade, a exterminação da velha natureza, ou seja, do eu. Para que Deus exista, para que Deus habite em você, é preciso que o eu seja exterminado. O eu, a velha criatura, as minhas paixões, as minhas concupiscências, e eu digo até os meus sonhos e os meus desejos. Porque muitas vezes os meus sonhos e os meus desejos não são o que o Senhor espera para mim. Eu gostaria que a gente fosse lá no versículo bastante conhecido entre nós, em Romanos 6,6, para a gente ver a finalidade da vinda do Senhor Jesus Cristo a essa baixa terra. Porque teve uma finalidade, teve um propósito a vinda de Cristo a esta baixa terra. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Amém? Esse versículo bastante conhecido entre nós, porém ainda obscuro para muitos. Porque você liga a sua televisão, você liga o seu computador, você vai a alguma outra reunião em que estão dizendo que a palavra de Deus está sendo exposta, você percebe que se não for a mensagem da cruz, agora eu vou puxar para o nosso lado, se não for a mensagem da cruz, não é o evangelho genuíno, não é o verdadeiro. Existe outro tipo de evangelho? Não, existe só um. Mas, segundo a própria Bíblia, diz que existe o original, o autêntico, o essencial, e também existe o torcido. Aquele que é o evangelho, porém torcido. E se a pessoa não se vê, a velha criatura não se vê atraída no corpo de Cristo, não se vê morta em Cristo, não se vê sepultada em Cristo, não se vê ressuscitada em Cristo, não passou pelo processo do novo nascimento. É apenas uma egrégora, uma agitação solene de pessoas num determinado local. Assim como existe em vários outros locais do planeta, cultuando vários outros deuses, várias divindades, de Shiva ao seu próprio eu, ao seu próprio ego, existem diversas formas. Então, para que realmente seja a reunião solene dos santos, é necessário que cada um se considere morto em Cristo Jesus pelo processo da cruz. Com a leitura desse versículo, a gente percebe que houve uma finalidade que o eu não existe mais. Por quê? Porque o eu foi crucificado em Cristo Jesus. E quando o eu é crucificado, essa crucificação significa morte. Então o eu morreu. Não existe mais o eu, não existe mais a minha vontade, não existe mais os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos. Por quê? Porque eu não posso querer me projetar de uma forma que Deus não queira. Porque eu não posso ficar preso, arraigado a um local determinado que Deus não queira. Porque se a vontade de Deus for me levar para o interior, para o sertão, e eu estiver agregado aqui às coisas materiais, que é o que a gente percebe
que as pessoas estão em busca de Deus por conta dos bens materiais, você pode ver. Você olha para o lado, você olha para a sua esquerda, para a sua direita e você vai observar. As pessoas vão dar um testemunho. Ah, eu era pobre, hoje eu tenho 2 carros, eu tenho uma empresa, hoje eu tenho uma família maravilhosa, é só uma bênção, ninguém briga mais. Tem algo errado. Porque a palavra de Deus diz que se as pessoas do círculo ali não for novas criaturas, não vai ter paz não. Não vai ter paz. Por quê? Porque Cristo ele não veio trazer essa paz. Ele não veio trazer esse negócio de você estar bem com a sua família, que não é uma nova criatura, que não é um regenerado. Por quê? Porque se você for falar de Cristo para essa pessoa, ela endurece o coração e não quer ter o entendimento da palavra de Deus. Eu tiro isso por mim. Não estou falando de ninguém aqui. Eu tiro isso por mim. Se eu falo do Evangelho da cruz de Cristo lá em casa, é briga. Eu sou o santo. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas na hora que eu abro a boca para falar de Cristo, todo esse maravilhado aí já foi embora. Não existe harmonia em uma casa onde um seja nova criatura em Cristo Jesus e o outro não seja. E pior ainda, não existe harmonia onde ninguém é nova criatura. É mais pesado ainda. Por isso que esse eu ele deve desaparecer, deve deixar de existir, para que Cristo viva. Observe que esse versículo que a gente leu, Romanos 6,6, trata justamente isso. Que a nossa velha criatura foi desfeita, morreu. Então não existe mais. Não existe mais o eu está aqui e Cristo está aqui. Ou eu estou aqui e Cristo está do meu lado. Isso também não tem mais cabimento, não tem mais fundamento. As Escrituras nos informam que para nascer de novo é necessário o afastamento da vontade própria, dos desejos, sonhos a serem realizados em prol de uma vida confortável. É o que a gente percebe muito hoje. A gente percebe que as pessoas estão desestruturadas pela ação do maligno, tanto psicologicamente, financeiramente, sentimentalmente, e aí por fora vai. E as pessoas estão buscando a Deus, querendo barganhar com Deus, querendo buscar uma moeda de troca. Eles vão, se ajuntam nesses locais, dizem que adoram, dizem que falam a palavra de Deus, mas Deus tem que fazer algo em troca. Ou eles fazem algo e Deus tem que reconhecer o que eles fazem. O que Deus faz é porque eu estou fazendo. Então é uma troca. Eu estou me dispondo, o meu tempo, vindo à congregação, e por isso Deus está observando, e muitos vão dizer que isso é um sacrifício. Não sei se vocês vivem no mesmo mundo que eu, mas eu ouço muito essas pessoas dizerem que um sacrifício, você deve fazer um sacrifício para que Deus olhe para você. É coisa do inferno você fazer sacrifício. Porque Deus não vai olhar para você porque você está fazendo sacrifício. Nunca olhou e nunca vai olhar. Porque o sacrifício que agrada a Deus, a Bíblia diz que é o de Cristo. Única e exclusivamente o de Cristo. Quando eu me levanto da minha casa, é pela ação bendita do Espírito Santo. E quando é pela ação bendita do Espírito Santo, é regozijo, é júbilo, é prazer de eu estar aqui com os irmãos. É prazer de eu estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Agora, o que eu não posso é dizer que eu estou fazendo um sacrifício para que Deus me veja e para que assim Ele possa me conceder uma bênção. Negativo. Não existe mais o eu desapareceu, morreu. O eu está aniquilado. Agora é única e exclusivamente Cristo. Cristo habitando na nova criatura. É Cristo vivendo. Não posso dizer que sou filho de Deus e buscar meu prazer terreno, pois se isso faço, não passo de um hipócrita que está a barganhar com Deus. É o que está acontecendo hoje. É o que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão se reunindo, dizendo que estão no culto, só por conta do tempo e o espaço. O que é isso? 7 horas da noite, ou às 19 horas, temos reunião. Então, este tempo e este espaço é voltado para a adoração de Deus. Mas que Deus é esse? Eu coloco um pé atrás. Que Deus é esse que está sendo cultuado, que está sendo glorificado?
Será que é o Deus Altíssimo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Será que é o Deus vivo que se manifestou em carne, com o nome Jesus Cristo? Fico com o pé atrás. Por quê? Porque mesmo expondo a palavra de Deus, a torcida, não posso dizer que seja Jesus Cristo genuíno. Como as curas levianas. Eu não posso, eu tenho para trás, eu fico muito ansioso com isso, quando as pessoas estão, hoje eu fui curado na igreja tal, eu fui lá, eu fiz o sacrifício tal, eu determinei isso e aquilo, e por isso eu estou sendo salvo, por isso eu estou sendo curado. Eu tenho um pé atrás com essas curas levianas, porque a palavra de Deus diz que até Satanás faz prodígios vindos do céu, semelhante aos anjos. Uma coisa que as pessoas estão fazendo, procurando curar o físico e fazendo com que o espiritual permaneça morto. Mas morto não no sentido de para que Cristo viva, no sentido de que vai receber a segunda morte. Porque existe uma segunda morte. Existe a primeira, existe a segunda, é quando vai ser desfeito tudo. Não vai existir lá no céu, a Jerusalém celestial, e lá embaixo, o inferno. As pessoas vão, olha, bem que eu disse, olha meu vizinho ali, mas eu preguei tanto ali com meu vizinho, bichinho, para uma hora dessa estar no inferno, olha. Não vai existir isso não. Deus não é mal não, Deus não vai estar, a gente vai estar lá vendo, olha, meu vizinho não quis ouvir a palavra de Deus. Ele vai deixar de existir. A pior coisa que existe para todos nós, seres humanos, o diabo e tudo mais, é o esquecimento. Não é à toa que um homem aí está desesperado para ser lembrado. Ayrton Senna morreu há 20 anos, mas ainda hoje é lembrado. E é o que os homens estão procurando. Glórias póstumas, até mesmo depois de morrer, estão procurando glórias, para que seu nome fique gravado na história. E as pessoas ficam com essas curas levianas. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo lá já levou as nossas enfermidades e a gente não acredita nisso. Recentemente, domingo passado, eu fui me consultar, oftalmologista. Disse que eu estou com eu sempre me confundo. Astigmatismo, pterígio, fotossensibilidade e preciso usar colírios ou então soro fisiológico para limpar os olhos. Engraçado é que a médica estava com uma preocupação danada, olha, vou falar aqui, mas você tem que prestar atenção. Eu digo, pode falar. Sinceramente, não é porque seja petulância minha, não, mas eu não me importo com essa questão de doença, não. Nunca levei isso a sério, assim, a questão de doença, não. De me preocupar com doença, não. Porque eu estando cego ou não, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Cristo me dá essa confiança. Vamos para alguns versículos. Vamos lá para Mateus 24, 25. Porque a palavra de Deus não nos ensina que devemos buscar as coisas da terra, porque tudo isso é passageiro. Uma coisa que a gente deve tomar cuidado. Mateus 24, 25. Para que a gente não caia na armadilha de estar na reunião dos santos, querendo barganhar com Deus. 35, é? 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? O que adianta toda a minha glória, todo o meu prestígio, se tudo isso vai se desfazer um dia? Observe, no início eu disse, eu não estou pregando a miséria, não estou pregando que você não deve estudar, que você não deve fazer nada. Eu estou pregando que Deus sempre deve estar em primeiro plano. O Senhor Jesus Cristo, Ele deve ser sempre a nossa fortaleza, o nosso centro. Demais, como a própria palavra diz, mais na frente a gente vai ver, Ele nos acrescenta tudo isso. Isso são coisas naturais, que não precisa você estar numa reunião em busca de Deus para que Ele o abençoe. Porque a própria palavra diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Aí é porque a gente não sabe fazer conta. De todas, falta quantas, né? A gente tem que imaginar. Se é todas, é todas. Então pronto. Não há mais essa preocupação com o amanhã. Também gostaria que a gente visse um pouco mais em Mateus, capítulo 6, e o versículo 31. E o 32, a parte A. Mateus 6, 31 e o 32, a parte A. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos?
porque todas essas coisas os gentios procuram. Amém? Se você tiver uma conversa com essas pessoas que se dizem cristãos, você observa. A pessoa vai dizer que estava no fundo do poço. E o que é o fundo do poço? Fundo do poço é porque já estava 3 dias sem comer, a mulher tinha apanhado do marido 3 vezes por dia durante uma semana. Aí você vai observar que a filha está na droga, o filho está na droga, a filha está na prostituição, tudo mais. Tudo isso é ruim para cá. A gente reconhece isso. Isso são armadilhas do inimigo. Mas só que a gente não pode colocar e depositar a nossa confiança em Deus única e exclusivamente para isso. Porque se a gente coloca única e exclusivamente para isso, a gente está transformando Deus em moeda de troca. Porque no momento que meu filho sair das drogas, a minha filha sair da prostituição, eu consigo um emprego, eu vou abandonar Deus. Eu vou abandonar Deus porque a gente tem casos em que isso realmente aconteceu. A pessoa vem, é excitada, busca todo, fica comovida, fica humilde, enquanto não recebe a bênção, aí fica prometendo 1001 coisas a Deus, promete devolver o dízimo quando não está trabalhando e começa a trabalhar, aí depois que começa a trabalhar já pensa em comprar um transporte, depois que compra um transporte tem que comprar gasolina, já não tem mais nem dinheiro para o dízimo, e aí vai indo, e aí a pessoa quando pensa, não, ó, está lá com a cara para cima, escarcavando os dentes, igual ao Seixas, com a boca para cima, com a boca escancarada, esperando a morte chegar, sentado no sofá. Aí as pessoas estão dessa forma, desse jeito, barganham com Deus, querem uma moeda de troca, querem fazer de Deus uma moeda de troca, e no momento que conseguem alguma coisa, em vez de vir agradecer, louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não. Joga os pés para Deus e não está nem aí. Aí as pessoas vão acreditar que foram por seus esforços, e as pessoas também vão ficar cientes na mente dela, no coração dela, que quando estiver na pindaíba de novo, volta a Deus. Que aí Deus resolve. Porque Deus é bom, Deus perdoa. Deus faz tudo isso. Aí fica nesse ioiô, vai e volta. A pessoa vai e volta, vai e volta. E nunca se firma em Cristo Jesus. Primeiro que pode se firmar. Porque nesses lugares não há exposição do Evangelho. Não há exposição do genuíno, do Evangelho que vai conduzir a pessoa a ter conhecimento de que ela é uma nova criatura a partir do momento que ela passa pelo processo da cruz. Que ela acredita. Porque todos nós já passamos. Agora o que é que nós devemos fazer? É acreditar. Quando eu digo nós acreditar, é o Espírito Santo de Deus fazendo com que a gente acredite nisso. Aí sim, você pode se empenhar, você pode fazer o que você quiser para que, pedindo a Deus que faça você crer. Porque aí sim o esforço que você é válido. Mas qualquer outro esforço é mera ilusão. A palavra de Deus nos informa que devemos nos considerar mortos em Cristo Jesus. Vamos ver isso lá em Gálatas 2,20, que isso não foi um privilégio do apóstolo Paulo, isso é um privilégio nosso. Certo, o nosso estudo de hoje é o fim do eu, é a aniquilação do eu, não existe mais o eu. Quando o apóstolo Paulo falou, movido pelo Espírito Santo, ele sabia o que ele estava falando. Ele sabe realmente o que é que ele está dizendo. Pode ver. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? A gente observa o seguinte, duas coisas. Primeiro, a primeira, que o eu foi crucificado, foi morto. A segunda é que Cristo se entregou. Quando Cristo se entrega, Cristo também ele se destitui da sua glória. Quando ele se torna carnal, ele se depende da Trindade para mostrar ao ser humano que ele sim é um Deus e que ele sim tem a humildade. Porque muitos de nós falamos de humildade, falamos de amor, falamos de perdão, porém no momento que nós falamos isso, é só da boca para fora. Quando eu digo nós, eu estou me referindo a todos nós seres humanos.
Aí você pode incluir o macumbeiro, pode incluir o cientista, pode incluir o espírita, pode incluir o católico, pode incluir o evangélico, pode incluir o budista, pode incluir qualquer seguidor de qualquer religião. Nós falamos muito de amor, falamos muito de paz, falamos muito de perdão. Falamos muito, concordo, a gente fala muito. Mas agora no momento de exercer, aí é diferente. No momento que é para você perdoar o seu irmão, que é para você conduzir o seu irmão a Cristo pelo Evangelho, a gente não quer. A gente joga aos pés. Por quê? Porque é muito mais cômodo eu abandonar e deixar o meu irmão do que levar o Evangelho a ele. É muito melhor eu falar de amor do que exercer o amor. Porque, meu amigo, amor é quando eu não existe mais e que Cristo vive e que Cristo vai de encontrar essa pessoa. Esse é o verdadeiro amor. Porque eu posso até dizer milhões e milhões de vezes que amo. A gente até tem muitos poetas brasileiros, ingleses, franceses que falam de amor, que falam a coisa mais linda de amor. Mas é só fala, é só pensamento. O exercício do amor, eu me doar, aí é difícil. A palavra de Deus diz que devemos consumir, quer dizer que devemos definhar, que devemos acabar os nossos dias levando o Evangelho às pessoas. E nós não fazemos isso. Nós estamos atrás de Deus para que Deus nos dê alguma coisa, para que a gente fique nos nossos lugares bolorentos, com a cara para cima, assistindo televisão. É isso que nós estamos fazendo. A vontade de Deus realmente não está sendo cumprida. Observe, quando eu digo nós, estou falando num termo geral. Estou falando de mim, principalmente, não sei de você. Quem sabe você pode estar aí se mordendo, se remoendo aí, mas estou falando de mim. A nossa morte e ressurreição do corpo de Cristo nos transforma em novas criaturas. A glória não vai ser no ajuntamento solene, uma egrégora, de pessoas ou de um espaço-tempo, que é o que nós tínhamos falado há pouco tempo. Não importa se seja, vou nomear agora, não importa se seja universal, não importa se seja a Igreja Católica Apostólica Romana, não importa se seja a Igreja Batista da Graça ou a da Graça Internacional, não importa. Se nesse ajuntamento de pessoas não for exposto o Evangelho para que a pessoa tome consciência do que ela é, que ela é um fio, que ela não é nada, e que Cristo habitando nela, ela se torna preciosa, a casca, não por conta da casca, mas por conta do miolo, aí sim tem fundamento. Mas enquanto eu ficar só no blá blá blá, só no aceita Jesus, só no batismo das águas, eu estou sendo enganado. E o meu fim é a morte. Porque a palavra de Deus diz que não vai ter ninguém por inocente. Ninguém nessa baixa terra é inocente. Algumas vezes, alguns perguntam, sim, e os índios? Meus amigos, os índios sabem mais do que a gente. Porque a gente tem a mania de achar que os índios são pessoas ignorantes. Mas a palavra de Deus diz que não vai tomar ninguém por inocente, porque todos tiveram a oportunidade. Os cães, que são os falsos pastores, os falsos obreiros aí, têm a oportunidade de levar o Evangelho e não pregam, vão ter que dar conta. Queria que a gente colocasse lá em Apocalipse 22:15, para a gente ver quem é que ficaram de fora. Observa, é a aniquilação do eu. Só puxando essa linha para cá, para a gente ver Apocalipse 22:15, para ver quem é que ficaram de fora. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Não existe mentira maior do que a exposição do Evangelho todo. Não existe. Por quê? Porque a exposição do Evangelho todo, do Evangelho que não é o da cruz, vai conduzir essa pessoa ao quinto dos infernos. Ela vai ser só um prosélyto. O que é isso? Vai ser só um seguidor.
de uma religião qualquer. E isso não faz com que a pessoa entre no reino de Deus. É necessário que a pessoa nasça de novo. O que está escrito aqui é o que está escrito na Bíblia. O que está escrito ali é o que está escrito na Bíblia. O que está escrito bem aqui? Quem? Diga aí, leia aí alguém o que está escrito aqui. Necessário nascer de novo. Pronto. É necessário. Não é uma exigência da Igreja Batista da Graça. É uma exigência do Evangelho. É uma exigência da palavra de Deus. É uma exigência do próprio Deus. Porque a palavra de Deus é Deus. É a exposição da palavra de Deus que me dá conhecimento de Deus, que é o próprio Deus. Que é o Verbo que se transformou em carne. E agora nós estamos aqui com a letra, não a letra da lei, mas do Espírito. E existe aqui, ó, é necessário nascer de novo. É uma obrigação para ver o reino de Deus. Por isso eu nunca, jamais posso pegar versículos isolados da Bíblia, sem estar contextualizados, como em Apocalipse, e dizer que todo olho verá. A gente tem que fazer uma ressalva. Porque se está dizendo que é necessário, então não é todo olho que verá, como muitos dizem. Nem todo o olho verá, somente aquele olho regenerado, aquele que nasceu de novo. Porque se eu pegar Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, e começar a ventilar isso aí, jogar isso aí para cima e para baixo, como os irmãos fazem, os irmãos não, né? Porque a gente também deve tomar muito cuidado com essa nomenclatura. Parece que essa é uma coisa besta, mas a palavra de Deus diz que só é filho de Deus quem está em Cristo Jesus. E quem não está é apenas criatura. A gente deve tomar cuidado com isso, porque se a gente levar Marcos 16, que diz que quem crê e for batizado será salvo, parece que é muito fácil, parece que é muito simples. Né? Eu creio. Eu sou batizado, pronto, sou salvo. As pessoas vão enfiando isso na mente, vai sendo cauterizado nas suas consciências e acabam acreditando nessa mentira. Aí o que foi que aconteceu lá em Apocalipse 22:15? Que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Por que os mentirosos não herdarão? Porque são filhos de Satanás. Em João 8,44 vai dizer isso. João 8,44, vamos lá. Porque todo que comete a mentira, ama a mentira, é filho do pai da mentira. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? É interessante, vai dizer assim, não se firmou na verdade. Ele estava do lado da verdade. Houve um tempo, houve uma época em que ele estava firmado na verdade. Porém, não se firmou, mas ele estava próximo à verdade, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Porém, ele quis se engrandecer, quis ser maior. Foi destruído, foi lançado, foi precipitado nas trevas. A palavra de Deus diz que as trevas caiu aqui, e as trevas é aqui. E o diabo, Satanás, ele está aqui. Você acredite ou não, ele está aqui. Embora os nossos olhos carnais não possam ver. Mas, quem tiver espírito em Cristo Jesus, percebe isso. Que Satanás ele foi principado nas trevas, com a terça parte dos anjos. Se você for lá em Apocalipse 12, você vai ver isso claramente, que diz isso, nesse capítulo. O dragão, uma terça parte das estrelas caíram do céu. E você vai ver também lá em João, o Evangelho, a partir do capítulo 1, e Deus, o Senhor Jesus Cristo, era o verbo e tudo mais, e caiu aqui nas trevas, surgiu nas trevas. E onde é as trevas? E para onde Satanás tem mandado? Se não aqui. A Bíblia nos ensina que devemos consumir, definhar nossos dias, levando a palavra de Deus a todos. Vamos lá, 1 João 3,16. 1 João, carta 3,16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém?
esse da vida aí, a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vi cada coisa sobre esses versículos. As pessoas acham que houve um episódio aqui certa vez em Teresina que um senhor, passou até nos jornais, um senhor, ele faz uma parada de ônibus, aquelas paradas antigas com cimento em cima, tem? Era bem pesada mesmo, parece que caiu, aí ele conseguiu empurrar um garoto, aí morreu, ficou esmagado. As pessoas estavam dizendo, oh, mas conseguiu salvar, esse aí já está no céu. Vai no quinto dos infernos se não tiver nascido de novo. Por quê, gente? Porque não é o meu sacrifício pelo outro para salvar a vida do pecado do outro. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu desconsidero totalmente o sacrifício de Cristo. Se eu achar que o meu sacrifício é maior do que o de Cristo, estou desconsiderando a palavra dele. Porque não tem condição. Quando ele fala em consumir a vida, é você expor o evangelho a essa pessoa. É você dar vida para o seu próximo. É você expondo o evangelho. Porque não adianta nada eu tirar o meu próximo. Olha um exemplo bem clássico. Lá na Cracolândia, fui lá e resgatei o próximo lá. Aí banhei, dei água para ele, disse para ele que aquilo era errado. Dei comida e tudo mais, e não entrego para ele. Tudo bem, parece que eu fiz uma boa coisa. Mas nunca falei de Deus. Eu fui lá, não, ó, você não é vida, vamos lá, vou te dar um emprego e tudo mais. Mas nunca falei de Deus. Aí ele continua na mesma coisa, na mesma prática do pecado. Deixou de usar droga, porém está na prática do pecado. Não tem conhecimento da palavra de Deus. Aí quando ele morrer, vai para onde? Vai me dizer que vai para o céu, porque eu tirei lá porque ele parou de usar droga. Negativo. Eu deixar de usar droga, eu deixar de beber, eu deixar de fumar, eu deixar de fazer qualquer coisa, isso não vai me levar para o céu. Isso não vai me conduzir aos portões celestiais. Isso é apenas uma mudança de hábito. Se você quer parar de fumar, você muda os seus hábitos. Se você quer parar de beber, você muda os seus hábitos. Se você quer parar de usar droga, você muda os seus hábitos. É apenas uma mudança de hábito. Mas isso não quer dizer que eu seja uma nova criatura por conta disso. Porque se você pegar o testemunho dos irmãos, é isso. Ah, eu fumava, agora eu não fumo mais. Eu bebia, agora eu não bebo mais. Mas Cristo realmente nada. Cristo está de fora. O eu ainda existe. O Cristo está de fora e o eu existindo. Aí vem o eu aqui, com a mão aqui no braço aqui de Deus, aqui, no pescoço de Deus, de Jesus Cristo, e indo. Aí às vezes dá uma vontade de tomar uma bebida. Ei, Jesus, eu vou ali tomar uma bebida. Aí pronto. Aí vai. Aí depois volta, arrependido, fica Jesus. E aí vai. E as pessoas vão levando isso com banho-maria, acreditando que com isso as pessoas vão ser salvas. Deus nos mostra na ação bendita de Jesus que ele se tornou um vil, um homem, para nos salvar. Ele aniquilou-se, destituiu-se de sua glória primeira, como lá para João 17,5, Evangelho, para a gente ver. Porque você deve imaginar, Deus, na condição de Deus, de Supremo, ele se fez carne. Para quê? Para mostrar ao homem o que é simplicidade e o que é amor. Isso se amou. João Evangelho 17,5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? O Senhor Jesus Cristo ele nos mostra que isso sim é um exemplo de humildade e um exemplo de amor. Que ele se desprendeu da Trindade e veio habitar entre nós. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos nos renegar para que Cristo viva em nós e que a gente não tenha mais essa preocupação, esse questionamento de levar e expor a palavra do Senhor Jesus Cristo. Certa vez eu perguntei, eu pergunto de novo, perguntas retóricas, não precisa resposta, é só para a gente analisar. Será que nós temos condição, assim, quando eu falo nós temos condição psicológica, espiritual, de entrar num lugar cheio de aidéticos para levar a palavra de Deus?
Porque a gente sempre vai estar com aquele pé atrás, né? A gente sempre vai estar com aquele medo de pegar a doença e de tudo mais. Porque isso foi incutido na nossa consciência, na nossa mente, que a AIDS mata, que a AIDS é contagiosa, e a gente vai criando essa bola de neve no nosso coração, e a gente vai deixando o irmão morrer sem Cristo, com medo da gente morrer, se a gente já está morto. A Bíblia dá um exemplo bem bonito. Existe um homem leproso. Antigamente, lá naquela região, quem tinha lepra era jogado para escanteio, era colocado de lado. E eles eram colocados principalmente em fendas, em cavernas e tudo mais, por conta da doença ser contagiosa. Mas a palavra de Deus diz que teve um homem que soube de Jesus Cristo. Jesus Cristo está passando pela cidade, está curando, está fazendo tudo. Vou buscar meu amigo agora. E foi, buscou esse amigo. Entrou no meio lá dos leprosos e buscou o amigo não poderia caminhar, carregou o amigo nos braços e levou lá o Senhor Jesus Cristo. Chegou lá, o Senhor Jesus Cristo disse que esse sim era um amigo, porque ele não se preocupou com si, ele não se preocupou com o erro dele. Ele preferiu salvar o amigo, porque sabia que o Senhor Jesus Cristo poderia salvar, do que se preocupar com o próprio amigo. E é isso que devemos fazer. Devemos deixar o eu de fora para que o Senhor Jesus Cristo viva e para que a gente possa expor o Evangelho a quem for. Porque a gente fala de amor, e a gente ainda tem aquele negócio de julgar e prejulgar. Porque quando a gente vê assim um marginal, um malandro, mas é assim mesmo, isso aí não tem mais conserto não. Aí muitas vezes é a palavra de Deus que o fulano está só esperando a palavra de Deus, porque a nossa função não é fazer a pessoa acreditar, a nossa função é expor o Evangelho para que o Espírito Santo haja na vida dessa pessoa. Aí às vezes entra aí, igual o pau de lata, os atravessadores do Evangelho torto aí torta a pessoa, aí a pessoa fica torta, mas torta do que já está, fica cheia de si, porque aceitou Jesus, porque ele mudou as vestes. Aí passa um tempo aí, passa um tempo assim para baixo, a Bíblia debaixo do sovaco, e sobe, desce. Aí pouco mais eu caí. Era tão bom quando eu era crente, eu caí. Aí dá muito difícil. A palavra de Deus diz que quem nasce de novo não tem como desnascer não. Eu desnasci. Lá em casa eu desnasci da minha mãe. Como é que eu desnasço? Me diga aí. Mostrou que devemos sempre levar a palavra verdadeira para que o nosso irmão seja lavados pela palavra. João, Evangelho 13, 12 a 17. Mostrando um pouco mais essa humildade do Senhor Jesus Cristo. João, Evangelho, capítulo 13, do versículo 12 ao 17. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Agora a gente deve tomar muito cuidado também em relação a isso. Primeiro, essa questão de humildade, não é eu pegar o mendigo ali no meio da rua e lavar os pés dele, não. Aí eu lavo os pés do mendigo e jogo o mendigo lá de novo no buraco. Não é isso não. Quando ele está falando disso, é expor o Evangelho. Porque a palavra de Deus que vai lavar, é a palavra de Deus que limpa. É a palavra do Senhor Jesus Cristo que transforma a pessoa. Por isso devemos tomar muito cuidado. Porque existe um homem constituído aí por outros homens,
sendo uma pessoa assim, muito bem vista, né? Muito bem vista e bem quista, que é o Papa. Aí tem um período aí, eu acho que é o período em que as pessoas são mais santas, que tem o lava-pés, né? As pessoas vão lá e ele começa a lavar os pés das pessoas. Aí as pessoas dizem, olha, mas isso é um ato de humildade, um ato de a pessoa é humilde igual o Senhor Jesus Cristo. Não. Ali ele pode lavar os pés de quem for. Se ele não expor o Evangelho, a pessoa vai continuar suja. O Senhor Jesus Cristo ele vai dizer o seguinte, que ele estava lavando os pés, ele diz, oh, pô, lava aqui minha orelha, lava aqui meu braço, meu sovaco, lava aqui meu corpo. Ele disse, não, pensa não, porque vocês já estão limpos. E quando ele disse que vocês já estão limpos, é porque era a palavra que ele tinha pregado a eles. Eles já estavam limpos. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos também levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para Tiago 1,18. Para ver que é a palavra do Senhor Jesus Cristo que vai gerar a pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa lavagem aí, essa geração de um novo ser. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Engraçado não, interessante. Ele diz que é para que a gente exponha o Evangelho, para que a gente deixe o eu, deixe a vergonha, deixe a timidez, deixe o julgamento, deixe o conceito, o preceito, preconceito e siga o Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas venham ter conhecimento da verdade. Embora muitos não irão acreditar, porém outros com certeza acreditaram. Por que com certeza? Porque a palavra de Deus diz que muitos daram crédito a essa palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo, porque os herdeiros de Abraão são como as estrelas do céu. Se possível contar, conte. Se possível, que não é possível. Mas também muitos serão aqueles que estarão perdidos por conta dos seus conceitos e preceitos. As criaturas de Deus, os homens, sempre estão em busca das coisas da terra. Observe, o Senhor Jesus Cristo se dependeu da sua glória, mostrou-nos o que é realmente humildade, o que é amor, que isso foi uma ação bendita, a graça de Deus é amor, é fraternidade, é caminho, é esperança, todos os adjetivos positivos que você souber aí, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos continuamente desvalorizando essa graça e buscando as coisas que nos convêm, né? As coisas que nos agradam. A gente vai voltar só um pouquinho do que a gente falou no princípio. Vamos lá para 1 João 2, 15 ao 17. 1 João, o Evangelho. Não, o Evangelho não, cara. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Observe, Cristo, Deus se destituindo da sua glória, mostrando ao homem que o mundo não tem valor algum, porém o homem está continuamente amando o mundo, amando as coisas do mundo, querendo agregar valores, querendo agregar posses para si, porque isso dá um status, isso transforma a pessoa num ser bem visto, num ser bem quisto. Porque, como sempre, não é só de hoje não, como sempre, se você observar a Bíblia também, você vai ver que sempre os homens querem se aparecer, sempre os homens querem se envaidecer, eles sempre querem se mostrar diante de Deus e diante dos demais. O Senhor Jesus Cristo
vem, nos mostra humildade, mostra que não tem valor algum as coisas deste mundo, não tem valor algum. Tudo que a gente recebe, que a gente ganha na nossa vida, não vai ter valor algum. O estudo que a gente faz, o emprego que a gente tem, a família que a gente constitui. Agora estou pegando estou indo um pouco mais fundo. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é desejo da carne. Certo, no início eu disse que eu não prego pobreza, miséria nem nada, mas prego o Cristo em primeiro lugar. E tudo isso é o que as pessoas estão buscando. As pessoas estão buscando muito conhecimento. Eu trabalho num lugar em que as pessoas estão continuamente querendo aprender mais, querendo saber mais, como se isso algum dia vá levar ao reino de Deus. Porque o conhecimento que ela quer é o conhecimento científico. É o desconhecimento que vai perecer. O irmão certa vez fala uma coisa interessante. O rapaz conseguiu a herança do pai e começou a estudar. Estudou, fez curso, fez doutorado. Aí quando morreu, colocaram lá na lápide. É esforço inútil. Porque realmente é. Porque é passageiro. É isso que a gente deve tomar cuidado. Às vezes a gente opressa muito os filhos, opressa muito os sobrinhos, a gente quer um futuro melhor, a gente sabe que isso é bom, mas às vezes a gente está tão envolvido com essas coisas que não vê o outro lado, não vê o lado do Senhor Jesus Cristo, que é amor, paz, gozo, longanimidade, paciência. Que é isso que a gente tem que ter, paciência para estarmos em Cristo e recebermos o que devemos receber, tanto de bom como de ruim. E neste local as pessoas ficam continuamente me opressando para que eu aprenda mais. Eu quero aprender menos, eu quero aprender mais em Cristo Jesus. Ao considerar a revelação da palavra de Deus, percebe-se que nada é mais importante no mundo que a exposição das Escrituras. Não devemos mais viver segundo as concupiscências, mas segundo a vontade de Cristo. Vamos lá em 1 Pedro 4:2. 1 Pedro 4:2. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém? O que é a vontade de Deus para mim e para você, não é? A gente deve analisar, porque lá em 1 Salmo 1, ele diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não é? Então devemos também pensar, imaginar o que será a vontade de Deus em nossas vidas. A vontade dele é que sejamos felizes, porque quem está em Cristo é feliz, porque Cristo é a vida. E se nós estamos em Cristo Jesus, a palavra dele diz que ele não nos abandona, que ele não nos deixa. É uma coisa que a gente deve tomar cuidado e acreditar, considerar na palavra de Deus. Porque às vezes a gente está tão envolto por as coisas do mundo, tão apressados pela coisa do mundo, é cobrança de um lado, é cobrança de outro, é cobrança de um lado, é cobrança de outro, que aí às vezes a gente até deixa de desconsiderar a palavra de Deus e vai querer também muitas vezes seguir com os nossos próprios braços, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios entendimentos. A palavra de Deus nos ensina que maldito é o homem que confia no seu braço, que confia na sua força. Quando ele diz no seu braço, na sua força, em tudo, no seu intelecto, na sua posição social, em tudo que ele está agregado neste mundo. Devemos fazer a vontade de Deus sem nos preocuparmos com a nossa vida, pois no momento que você passa a ter vida, ela não é sua, é Cristo vivendo em nós. João 15:13. João Evangelho 15:13. O eu deixando de existir para que Cristo viva. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém
a sua vida pelos seus amigos. Amém? Amém. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi o único que teve esse amor, essa compaixão para conosco, para nos mostrar realmente o teu amor. E quando nós fazemos isso, quando nós consumimos a nossa vida, quando nós fazemos tudo quanto Deus quer, quando eu digo nós, é porque Cristo está dentro de nós, e aí eu já vou até entrar no que eu ia dizer, é porque já está feito para mim. Eu não sou bom, você não é bom, ninguém é bom. Eu posso dar tudo que eu quiser na minha vida, posso dar todo o meu salário, posso dar tudo que for, mas não existe bondade. Se existe alguma coisa, é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo que já fez. Certa vez no Facebook eu vi um jogador africano, aí tinha lá a frase: você julga ele pela aparência, mas você não sabe que ele dá metade do salário para as crianças da África. É muito louvado, muito bom. Mas sem Cristo não tem nada. Tem para onde não. Porque Cristo é sublime. Porque Cristo já fez a obra. E se nós somos, à vista dos homens, bons, é porque teve alguém que já nos ensinou. Então nada parte de nós. Nada. O seu desejo, a sua vontade, a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, é tudo Cristo em você. Para a gente já ir encerrando, gostaria também que a gente visse lá Romanos 8:28. 8:28, Romanos. Dá para a gente ver um pouco mais aí que a gente não deve estar solícito pelo amanhã, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Só para completar o versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz, longanimidade no Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Mas vamos lá para Isaías 1:19. Isaías 1:19 também nos dá essa promessa. A promessa bendita de que Deus habitando em vós, você é um bem-aventurado nessa terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? Porque as coisas boas foram feitas para os filhos de Deus, para os que estão em Cristo Jesus. A gente deve tomar cuidado por essa questão, da gente às vezes estar muito apressado com as coisas do dia, querendo dar conta do nosso trabalho, prestar conta para os nossos chefes, querendo qualquer coisa, enfim, deixando a palavra de Deus de lado. Mas no momento que nós tivermos confiança de que quem está nos guiando é o Espírito Santo de Deus, que a nossa vida agora é a vida de Cristo, a palavra de Deus é que nós somos bem-aventurados, que nós somos felizes em Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela nos dá isso, essa consciência e essa tranquilidade. O mundo todo pode estar pegando fogo, mas o que está sereno em Cristo Jesus. Porque a sua confiança não é em você, não é no seu braço, não é nos seus hábitos, não é no que você faz ou deixa de fazer. Não é no seu eu, é em Cristo. É Cristo que está lhe guiando, é Cristo que está lhe conduzindo. Acredito que muitas vezes você nem percebeu, mas o Espírito Santo de Deus lhe conduziu por um lugar que você nunca imaginou que iria, e muitas vezes você se livrou de algum mal por conta de que o Espírito Santo de Deus lhe conduziu. Às vezes a gente passa despercebido. Algumas vezes eu deixei de ir a determinados locais, de passar por determinados locais, acreditando na minha grande petulância,
que era a minha vontade. Mas depois Cristo foi me mostrando que é a vontade dele. Muitas vezes deixei de fazer coisas que pareciam ser boas, que pareciam ser coisas que iam me trazer algum benefício, mas o Espírito Santo de Deus me mostrou depois que foi a vontade dele. De alguma forma não ia me dar bem, embora parecesse que aquilo seria bom para mim. Eu agradeço a Deus a oportunidade maravilhosa de Cristo Jesus. Agradeço também aos irmãos que vieram esta noite, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Acredito que foi o Espírito Santo de Deus que tocou no coração de cada um de vocês. E convido-os para sábado, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, vocês estarem aqui novamente ouvindo a palavra de Deus. Domingo, a partir das 9 horas, evangelização a partir das 3 e culto novamente a partir das 7 horas da noite. Pai Santo e Soberano, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado, nosso Jesus Cristo, que vive e reina do céu de glória, neste momento nós te damos graças por este momento maravilhoso em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade santa e bendita de expor a tua santa palavra. Neste momento eu te peço em Cristo Jesus que o Senhor nos leve guardado pelo teu sangue, pelo teu poder para os nossos lares, livre-nos dos acidentes de trânsito, das armadilhas satânicas, do homem malfeitor, livra-nos, Deus, de tudo quanto não provém de ti. Nos dá entendimento, força, ânimo e sabedoria em Cristo Jesus. Que a cada dia que se passar, o eu seja aniquilado, seja desfeito, não exista mais, mas único e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Que as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa vida, a nossa vontade seja a do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus, meu Deus. Te pedimos que o Senhor toque no coração daqueles que já ouviram a tua santa e bendita palavra e que por algum motivo, meu Deus, deixaram a congregação, deixaram a comunhão, estão de lado, meu Deus, estão com seus corações amargurados, com seus corações feridos. Que o Senhor possa usar de misericórdia com cada um daqueles que já ouviram. Nós te pedimos também pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão necessitados, que estão precisando, meu Deus, de alguma ajuda. Seja no físico, no psicológico, no sentimental, seja o que for. O Senhor é conhecedor, o Senhor é o médico dos médicos. E em Cristo Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje, sempre. Amém. De Henrique, qual foi o nome, o